melhorar o listening. Are you listening to a word I'm saying? Hey guys, aqui é a Sara Scarcelli. Para melhorar o seu listening, o primeiro passo é entender que você precisa treinar a sua fala. That's right. Como assim, Sara? Calma que eu já te explico. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e ativar as notificações para você ficar por dentro de cada vídeo novo que eu postar. Combinado? Deal! A questão é que muitos acham que tem problema de listening quando na verdade não compreendemos o inglês falado, porque não sabemos reproduzir o som daquela palavra ou daquela frase. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você tem um amigo nativo da língua inglesa, um amigo gringo, e ele pede para você ensinar ele a falar hello, how are you em português. Então você já se prepara para dar suas dicas em português. Então você fala assim, ó, hello em português é olá. Aí o seu amigo vai treinar. Olá. How are you em português é como você está. Aí ele vai treinar. Como você está. Aí você, ok, tudo junto. Olá, como você está? Ele vai falar. Olá, como você está? Ok, talvez ele não fale com essa pronúncia. Eu tô tentando fazer a minha melhor pronúncia de amigo gringo. You don't speak Portuguese. Ele vai treinar e com certeza a pronúncia dele de primeira não vai ser exatamente que nem a sua, né? Aí chega o seu amigo e ele fala assim, e aí, como é que você tá? Seu amigo gringo vai ficar assim, mas o que ele tá falando? A questão é que o seu amigo, ele sabe falar como você está, mas ele não entendeu o seu outro amigo porque ele não sabe falar do jeito que o brasileiro costuma falar. Então, como é vira como é, que você vira que ser, que você está vira que você tá, como é que você tá, e aí, como é que você tá? Então, da mesma forma que o seu amigo, ele não tem um problema de não ouvir muito bem, na verdade ele ouviu muito bem. A questão é que ele não sabe reproduzir o mesmo som da palavra ou da frase inteira, né? Ele precisa entender como que a palavra se comporta naturalmente quando ele tem a presença de outras palavras naquela frase. E no inglês, com outros idiomas, na verdade, não é diferente, da mesma forma. Então, para você praticar o seu listening, a sua compreensão em inglês, você precisa, na verdade, treinar a sua fala, a sua pronúncia. Mas como? Então, fique tranquilo que agora eu vou te ensinar dicas que você já pode colocar em prática hoje para já trabalhar a sua pronúncia para ao mesmo tempo aperfeiçoar o seu listening. Dica número 1. Para você treinar o seu listening, para melhorar o seu listening, você precisa treinar o som das palavras soltas e também os blendings, que na verdade é o som das palavras em função de outras palavras em uma frase. Então eu vou te dar alguns exemplos e eu quero que você note a diferença no som das palavras sozinhas e no som das palavras em função de outras palavras na frase, ok? Na frase, você comeu em inglês. Eu vou te falar primeiro o som das palavras mais pausadamente para você sentir a forma correta de pronunciá-las e depois eu vou querer que você note a diferença no blending, tá bom? Na frase você comeu, a gente traduz para Did you eat? Agora eu quero que você note o som da junção do did com you formando um som de J. Olha só. Você comeu? Did you eat? Did you eat? Viu só? Outro exemplo, na frase, leia pra mim enquanto eu descanso. Em inglês, read to me while I rest. Treinamos todas as palavras separadamente. Agora eu quero que você note que o read to vai ficar como read to. Read to. Então esse D que a gente fala no read, ele começa a ser ignorado. Você só fala o T do to. Fica read to. Read to me while I. Para ficar mais rápido, a gente vai fazer um som de while I. While I rest. Leia para mim enquanto eu descanso. Read to me while I rest. Outro exemplo. Ele saiu às 8. Pausadamente, a frase fica He
left at 8. Ok? Agora eu quero que você, de novo, repita comigo toda vez que eu falar inglês. He left at. He left at 8. At 8. Left at 8. He left at 8. Perceberam a diferença no at 8, que de repente virou at 8? At 8. Essa frase é muito engraçada. It's actually really close to my heart. É bem pessoal, porque a gente criou essa tecnologia de prática da pronúncia justamente por causa desses blendings, porque a gente sentiu a necessidade do aluno brasileiro poder compreender o inglês falado e não somente compreender, mas também entender que isso vinha da falta da prática do brasileiro falar o inglês falado, falar como o nativo da língua inglesa falaria. Então, esse é o objetivo do coaching. Ele pega o som das palavras soltas e a gente ensina como que esses sons funcionam, como que eles são dentro de uma frase com outras palavras. Então, gera uma mudança aí na reprodução do som que você precisa aprender, e você precisa aprender de uma forma que você pode se autocorrigir. Então, é isso que eu consigo fazer e trabalhar com o aluno quando eu aplico o coaching. Eu vou usar uma outra frase de exemplo agora. Eu trabalhei, mas eu não estudei. Em inglês, eu vou colocar aqui essa frase e eu quero que você fale ela em casa, agora. Em voz alta, como você acha que é a pronúncia dessa frase? Falou? Agora eu vou fazer o coaching com você. Então a gente vai treinar as palavras soltas e depois a gente vai captando os blendings enquanto a gente finaliza a frase. Alright? I. Repita comigo. I worked. I worked. But. I worked, but. But I. Worked, but I worked, but I didn't. I didn't study. Didn't study. I didn't study. But I didn't study. Worked, but I didn't study. I worked, but I didn't study. Conseguiu captar quando cada vez que a gente trabalhava as palavras em junção, o som já mudava um pouquinho e também a entonação? Se fosse só pra eu falar I didn't study, tem uma entonação, e se fosse pra eu falar but I didn't study, já tem outra entonação, e quando é pra eu falar o início da frase I worked, but I didn't study, também muda a entonação. Então tudo isso é muito legal de praticar bastante. Agora eu quero te dar um exemplo de frase que não é todo mundo que falaria assim, mas existe esse tipo de pronúncia que é bem parecido com o nosso como é que você tá em português, que é na frase o que você está fazendo. Um nativo da língua inglesa pode falar de uma forma mais clara, como também pode fazer aquela linda mistureba. Então vamos ver os exemplos. Essa frase em inglês fica What are you doing? What are you doing? Tem nativo da língua inglesa que vai pronunciá-la com mais naturalidade assim. What are you doing? What are you doing? Então vou praticar o coaching para te ajudar a repetir da mesma forma. What? Repeat after me. Are. What are? You. Are you? What are you? Doing. You doing? Are you doing? What are you doing? Legal, né? Essa é uma forma de pronunciar a frase What are you doing? Esse T do what acaba virando um R de what are para what are. Lembrando que no inglês britânico pode ser que eles pronunciam bastante esse T, tipo What are you doing? Ok, agora a outra forma de pronunciar essa mesma frase é a junção do what are you pode soar como whatcha. What you doing? What you doing? Mas essa pronúncia é bem mais informal, tá bom?
Gostou até aqui? Show, né? É por isso que é muito importante a gente treinar tanto as palavras soltas quanto a pronúncia das palavras em uma frase. Well, congratulations. Tudo isso que nós estamos praticando dessa forma, inclusive é a técnica do coaching que a gente desenvolveu pensando em como aperfeiçoar a pronúncia do aluno brasileiro na hora de praticar a pronúncia dele, para que fique o mais próximo do nativo da língua inglesa, para que ele não tenha mais problemas de listening. Então a gente aplica essa técnica de coaching de pronúncia em mais de 1.700 frases no nosso curso. É realmente genial, a sua pronúncia fica excelente. A segunda dica para você melhorar o seu listening é justamente para que o primeiro contato com a palavra possa ser o som dela. Então, uma estratégia, uma dica é que você pode escolher um livro que você queira ler em inglês. Claro, de acordo com seus interesses, com o seu nível, né? Para não ser uma coisa muito difícil para você, mas também não muito fácil. E você pode usar esse livro, mas você também pode procurar o audiobook do mesmo livro. E o que você vai fazer? Você vai dar play no audiobook e acompanhar a leitura do seu livro enquanto você treina em voz alta. Então aqui a gente está treinando várias habilidades ao mesmo tempo. Aqui o objetivo é sim praticar o seu listening com a prática da sua pronúncia, que nem eu te falei. E você também vai conseguir captar os sons corretos das palavras, tá? Porque muitas vezes quando a gente vê uma palavra nova, às vezes a gente não faz ideia de como pronunciar e às vezes a gente é levado a pronunciar da forma errada. Por exemplo, se eu colocar essa palavra aqui pra você, essa palavra significa coxa. Como que você pronunciaria ela? Correto é que o seu contato com essa palavra seja ouvindo a pronúncia dela. Então, essa palavra significa coxa e a pronúncia dela, apesar de ter esse TH e GH, pronúncia é Thai. Thai, que é a mesma pronúncia de comida tailandesa. Thai food. Thai. Aí fica a dica, se você tivesse que adivinhar, talvez você pronunciaria errado e já teria hábitos ruins com relação à sua pronúncia, que depois quando um nativo fosse falar coxa, você jamais iria identificar, porque você não sabe ainda o som dessa palavra direito. Mas lembrando também que se você ficar 4 horas se expondo ao inglês falado ou a músicas, você não vai aprender inglês por osmose, tá? Senão você deixaria aí a música tocando o dia inteiro ou um filme ali tocando o dia inteiro e não melhoraria tanto o seu inglês. Por quê? Porque para você melhorar qualquer coisa na sua vida, você precisa praticar também. Então, se você está assistindo um filme em inglês, repita as pronúncias que te interessam. Tem um momento onde você possa pausar o filme, anotar alguma coisa que você achou a pronúncia interessante, que você acha que você já poderia usar no seu dia a dia. Isso é genial para que você possa sempre estar constantemente praticando a sua pronúncia, trazendo ela pro dia a dia e assim, quando você for ouvir no filme novamente, você vai conseguir compreender melhor o que eles estão dizendo. Então não se preocupe com o que as outras pessoas podem pensar de você, afinal a prática é sua e o resultado também é seu, então é pro seu próprio bem. Então treine sim, repita com os filmes quando você puder, repita, cante junto com a música também, e você também pode repetir num diálogo. Já aconteceu isso com você em português mesmo? Todo mundo tem um amigo que sempre repete as coisas que você diz. Por exemplo, você vai falar assim, olha, fulano pediu demissão. Aí o seu amigo fala, fulano pediu demissão. Aí você fica, é o famoso amigo papagaio. Quem aqui tem um amigo papagaio? Você pode colocar isso em prática sutilmente nos seus diálogos no inglês para não ser muito chato, né? Então, por exemplo, em inglês, ele pediu demissão, he quit. Aí você pode reagir àquela frase treinando a pronúncia. Pensa assim, nossa, que pronúncia legal, demissão, quit, né? Eu quero treinar. Então você pode falar assim, wow, he quit. Aí é uma forma de você fazer o wow, tipo, ou por exemplo, sério? Ele pediu demissão? Really? He quit, né? E aí você tá treinando junto e engajando com a conversa, é bem legal. Last but not least, pra você melhorar o seu listening, não fique encanado com aquela palavra que você não entendeu. Muitas vezes isso acontece não só no inglês, tá? Mas em muitas coisas na nossa vida, a gente às vezes
é um outro assunto que a gente tá ouvindo, mas se a gente escuta uma palavra que a gente desconhece, muitas vezes a gente para de prestar atenção no restante do que a pessoa está dizendo pra ficar matutando aquela palavra lá. Só que aí a gente não presta atenção no resto da frase e muitas vezes o restante da frase, o contexto, te daria o significado daquela palavra. Só que como você ficou lá matutando aquela palavra, você não ouviu o resto, você perdeu e não compreendeu o assunto. Então a dica é, calma, se você ouviu alguma coisa que você não compreendeu, arquiva aquela palavra e se atente mais ainda ao restante da frase. Ok, não entendi, mas então o que ele quer dizer? Escuta. E aí você, entendi, agora fez sentido. Muitas vezes você pode deduzir o significado de uma palavra pelo contexto. Na maioria das vezes, tá? Geralmente é possível. Então, tente ter isso em mente, tá? Não fique justamente naquele um detalhezinho que você não pegou muito bem. E sim, pegue pelo contexto. Isso vai te ajudar bastante a aprimorar o seu listening. Curta esse vídeo se você gostou e conte pra mim aqui nos comentários qual é a sua maior dor, a sua dificuldade com relação ao listening em inglês. Ou também, se você tem uma outra dificuldade com relação ao aprendizado do inglês, conta aqui pra mim que quem sabe num próximo vídeo eu já posso responder ou comentar a respeito disso também, alright? Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que vocês possam até mesmo praticar inglês juntos, melhorarem juntos. Thank you so much for watching. I'll see you soon, guys. Bye!